A importância financeira para o Remo voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero falar sobre as cotas de transmissão em relação, por exemplo, a esta comparação, que é sim muito válida, da Série C do Campeonato Brasileiro com a segunda divisão nacional. Quais são os valores oferecidos nesse momento? Há até mesmo uma premiação para os jogadores do Leão, que para lutarem até o final, enfim, precisa retornar à Série C, à Série B, melhor dizendo, neste ano. A montagem do elenco até aqui, será que é um bom time? Dá para o torcedor ter confiança dentro do Remo nesse ano? E a minha opinião a respeito destes dois cenários. Temporada de 2025, com o retorno, por exemplo, à Série B, e o atual elenco agora, para o começo do mês de janeiro, se já é o suficiente, por exemplo, para a torcida se empolgar. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir também o recado da Sport VIP, nossa parceira do vídeo de hoje, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito a partir de R$10 via Pix, transferência, sem nenhuma burocracia. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Lá na Sport VIP você encontra, por exemplo, as partidas do campeonato inglês, como Manchester United e Tottenham, com empate a 3,75 a cada real apostado, vitória do United em casa 2,20, Everton e Aston Villa, com a vitória do Villa fora de casa a 2,45, empate 3,50 e vitória do Everton em casa 2,80. No campeonato italiano, Lazio e Lecce, com a vitória dos mandantes a 1,65. Essas e todas as outras cotações nos jogos do futebol europeu, o retorno do futebol aqui também no Brasil, com os estaduais, Copa do Nordeste, Copinha, é na Sport VIP. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma provável grana da Rede Globo ainda na temporada de 2025, que pode chegar no clube do Remo se conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Fazer essa comparação também dos valores da atual temporada, no ano passado, e dos clubes da segunda divisão do Brasileirão, onde o Remo passou em 2021 e uma pena, um final de campeonato desastroso, acabou voltando para a Série C, que é uma competição muito difícil. A Série B tem o seu calvário, mas a Série C do Brasileirão, acho que clubes como o Remo, o Paysandu, Fortaleza, o Náutico também está muito mal nos últimos anos, até mesmo o Cuiabá, que passou vários, se não estiver enganado, 8 ou 9 anos na Série C, antes de, por exemplo, dar o seu salto, aí chegou na Série B e já subiu rapidamente. Então é uma competição difícil. Beleza, tem clubes também empacados na Série B, como por exemplo o Guarani, o CRB, o Paraná, ficou muitos anos, a Ponte Preta, mas é diferente. A Série B, ao menos, você tem uma visibilidade maior. É ruim, mas você não está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E o torcedor, ele entende isso e compreende essa importância, esta fundamental temporada de 2024, onde o Remo precisa sim voltar, no mínimo, esse primeiro passo, a Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação, por exemplo, aos valores, a Globo ainda tem os direitos de transmissão até o final da temporada de 2025, então a tendência é que gire basicamente na Série B do ano que vem 12 milhões, 10 a 12 milhões de reais, esta grana destinada aos participantes pelos direitos de transmissão na temporada de 2025. Não é, por exemplo, um valor estratosférico, mas em comparação à Série C do Brasileirão, onde o Remo em 2023 recebeu apenas 1 milhão de reais com direitos de transmissão, tanto do canal da Zon, Nosso Futebol, a GOT também que transmitiu alguns jogos no YouTube. A tendência é que esse ano dê uma melhorada, mas não deva superar, por exemplo, a casa de 1 milhão e 500 ou 2 milhões de reais. Então é muito pouco para um clube do tamanho do Remo, com o tamanho da sua torcida. Eu sempre falo isso aqui nos nossos vídeos, não tem como você se contentar com a Série C do Brasileirão, e essa parte financeira é muito importante. Lembrando que esses valores ainda são baixos, já que tem esse acordo a partir de 2026 com a aquisição tanto da Liga Forte Futebol quanto também da Libra. O Remo, que segundo o Fábio Bentes no ano passado, só pegaria 130 mil reais, enfim, com esse acordo, por exemplo, na Liga Futebol Forte, o que é muito pouco. Vamos ver, vamos ficar atento aí a respeito nos próximos capítulos, até mesmo se você tivesse informação de quanto o Remo pegaria, por exemplo, com a criação de uma nova liga, dos direitos de transmissões aqui do futebol brasileiro, você pode deixar
aqui embaixo. Mas líquido e certo que a partir de 2026 esses valores irão aumentar. Então é muito importante o Remo sair da Série C do Campeonato Brasileiro. É óbvio, no ano passado a gente ficou até com medo, por exemplo, de um rebaixamento para a Série D, o que seria desastroso, mas fazendo o passo a passo, né? Retornando pelo menos à Série B, conseguindo algumas temporadas de manutenção e se organizando o time, a casa, enfim, as finanças, a estrutura do Remo, que já teve sim uma evolução muito grande nos últimos anos. Não é um cenário impossível da gente imaginar, por exemplo, em 5 ou 6 temporadas, vendo o Leão um clube mais estável, mais sério, mais forte competitivamente, falando, né, dentro de campo, no futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Essa disparidade, por exemplo, né, dos números em relação à Série B e essa comparação com a Série C do Campeonato Brasileiro, a gente pode colocar aí pelo menos um valor 6 vezes maior, né, com o Remo voltando. Se a diferença da Série C para a Série B já é muito grande, imagina na Série A, né? Se a gente pegar, por exemplo, clubes que passaram na Série A nos últimos anos, como, por exemplo, o Bahia, o Ceará, Goiás, Coritiba, Vitória nessa atual temporada, você pode colocar aí uma média de 100 milhões de reais, entre 75 a 100 milhões de reais com os direitos de transmissão. Então você saindo de uma Série B, nessa faixa de 10, 12 milhões, e chegando na Série A com 100 milhões no cofre, dá para você fazer muita coisa diferente. Por isso é muito importante, né, o Remo galgar melhores rumos, né, competições mais caras nos próximos anos. E, por exemplo, outros fatores financeiros, como os patrocinadores na camisa, que isso acaba aumentando muito mais, né, as placas publicitárias dentro dos jogos em casa, a bilheteria, aumento do sócio-torcedor, a sua marca, essa valorização também perante ao torcedor e também ao mercado exterior nacional, enfim, para, por exemplo, a transformação em um clube empresa. Já gravamos outros vídeos também a respeito desse assunto. Será que o elenco do Remo para um começo de temporada é o suficiente para o torcedor olhando esse primeiro passo, o primeiro objetivo? Não adianta pensar em Série A, em, sei lá, conquista de vaga em Sul-Americana, em Libertadores, sem dar o primeiro passo, né? Um bom time montado agora para esse começo do mês de janeiro e conseguindo um acesso também na Série C do Brasileirão. Na minha opinião, é sim um time muito equilibrado e que consegue sim fazer algo de interessante na na terceira hora. Se esse time do Remo fosse para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu vou até ser ousado aqui no nosso vídeo. Eu acho que esse time do Remo na Série B, ele conseguiria também fazer uma campanha de meio de tabela para baixo. Não ia brigar por título nem nada, mas é um time que tem, por exemplo, uma boa experiência na Série B do Campeonato Brasileiro e outros também com boas participações na Série C. Então eu vejo sim esse time do Remo bem qualificado. Dá sim para sonhar. Ainda falta algumas chegadas. Eu traria no mínimo mais um lateral esquerdo, também mais 2 pontas, jogadores de velocidade com maior experiência. Eu investiria bastante nisso, um jogador veloz pelos lados do campo que conheça a Série C do Brasileirão e pelo menos mais um centroavante reserva, também já mais calibrado aí no país para ser um reserva do Ítalo. Mas se a gente colocar uma escalação aí com o Marcelo Rangel, com o Ícaro, o Liger, Vidal, o Raimar ou o Natan, a lateral esquerda, meio de campo Renato, Camilo, Giovani e o Marco Antônio, e lá na frente o Ítalo e o Jaderson, ou por exemplo o Echaporã, enfim, eu acho que é um time interessante, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, não é um time ruim para quem a gente está em janeiro ainda. O Remo deve sim anunciar mais jogadores, tem essa janela de transferências até março, tem um Daniel também, bom volante, ex-ABC, Mirassol, para a composição do elenco. Então eu acho sim um time bem balanceado. Conseguiu a manutenção do técnico Ricardo Catalá. Ainda tem algumas lacunas dentro do time, é normal, enfim, para um começo de campeonato paraense, eu vejo esse time bem qualificado do Remo, bem melhor do que, por exemplo, das 2 últimas edições da Série C do Campeonato Brasileiro. Falta sim algumas peças, mas na minha avaliação já é um começo promissor, passo a passo, né, enfim, rumo a esse objetivo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, a importância financeira, né, essa disparidade dos valores oferecidos em cada uma das competições e divisões dentro do futebol brasileiro, a importância de um time forte do Remo também para fazer bonito na disputa da Copa Verde, por que não, sonhando com um título também na Copa do Brasil, onde essas competições também dão um grande prestígio esportivo, em primeiro lugar, a paixão do torcedor, enfim, a conquista de competições grandes e da mesma forma financeira, né? E retornando para a Série B do Campeonato Brasileiro, esse é o único caminho que o Remo tem que pensar para esse ano. Pode dar o seu palpite também sobre essa montagem do elenco e quais jogadores você traria para este começo de 2024.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Sport VIP, nossa parceira do vídeo de hoje, para você ter 100% de bônus do valor do seu depósito a partir de R$10 via Pix sem burocracia. Eu vou deixar para vocês sempre no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!